Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e região metropolitana de São Paulo. Quinta-feira, dia 9 de outubro, começa mais um episódio do ABC Cast, o podcast que conecta as notícias do dia a dia à nossa vida real, sem enrolação. Eu sou o Celso Rodrigues e sempre estou acompanhado dela, Suzana Rezende. Olá, Su! Olá, Celso! Olá, ouvintes! E hoje o papo tá quentíssimo. A gente vai falar sobre o acordo de paz entre Israel e o Hamas. Vamos falar de uma fábrica clandestina de uísque em Campinas e sobre a vacina brasileira Spintec, que está avançando para a fase final. Também tem conta de luz gratuita para famílias de baixa renda, derrubada da MP, a medida provisória que cobraria grandes rendimentos e, para fechar, São Paulo batendo a menor taxa de desemprego da história. Ah, então já sabe, né? Pega o seu café, o seu chá, seu chocolate quente, ajeita o fone ou então aumenta o volume do carro e vem com a gente, porque aqui informação é prática, o papo é reto e a gente traz tudo que impacta o seu dia a dia sem enrolação. Iniciamos o ABCcast com o que o mundo mais precisa, o que este planeta precisa: acordo de paz. Su, notícia bomba boa, vindo do Oriente Médio. Israel e Hamas assinaram a primeira fase de um acordo de paz, anunciou Trump. Segundo ele, todos os reféns israelenses serão libertados, entre aspas, muito em breve, e as tropas se retirarão para uma linha acordada. Nossa, Celso, isso pode ser uma virada, mas já tem movimento oficial em Israel. Netanyahu vai convocar o governo nesta quinta-feira, ou seja, hoje mesmo, dia 9, para aprovar esse acordo. E olha que não é pouca coisa, viu? O texto prevê cessar fogo em Gaza, libertação dos reféns, retirada das tropas israelenses do enclave e ainda troca de prisioneiros. Só que o Hamas já deixou claro, só aceita se houver garantias de que todas essas cláusulas vão ser cumpridas de verdade, sem retrocesso. É um sinal de desconfiança, é claro, e também de que a assinatura sozinha não garante a paz no dia a dia. É aquele famoso, não adianta estar muito bonito no papel e na realidade ser outra coisa. E como o Celso mesmo disse, o mundo precisa de paz, então que isso surta um efeito real na vida das pessoas que vivem por lá. A pergunta que fica é, em pleno século XXI, será que a guerra gera mais emprego e movimenta mais economia do que a vida, do que trabalhadores, do que saudar a vida? É a pergunta que fica. Vamos de giro de notícias? Abrimos com bebidas clandestinas. A polícia descobriu em Campinas uma fábrica clandestina de uísque, que eu chamaria de veneno. Mais de 3.000 garrafas suspeitas de falsificação foram apreendidas e um homem preso. Foram encontrados galões, garrafas cheias e vazias, tampas e tanques usadas para o engarrafamento ilegal. É aquela velha máxima: enquanto não houver fiscalização, o bandido corre solto. E agora a gente vai sobre mais uma vacina brasileira da Covid. A vacina brasileira Spintec avançou para a fase final de testes. Após ensaios em 356 voluntários, mostrou-se segura e com menos efeitos colaterais do que a da Pfizer. Agora, aguarda autorização da Anvisa para iniciar a fase 3, com 5,3 mil voluntários. E se aprovada, pode chegar ao SUS no início de 2027. E como a gente sempre diz aqui, a vacina salva vidas. Vacinem-se, é completamente seguro. E fechamos o giro de notícias com isenção para famílias de baixa renda. Ouvinte, olha que boa notícia. O presidente Lula sancionou a lei que garante conta de luz gratuita para famílias de baixa renda que consumirem até 80 kW por mês. A medida atende 60 milhões de pessoas. A partir de janeiro, quem gastar até 120 kW terá desconto de até 12%,
beneficiando mais de 55 milhões. É isso aí. Você gostou dessas notícias ou então quer saber mais informações? Tá tudo lá no site abcdoabc.com.br. Seguimos de derrubada de MP, medida provisória. Ouvinte, o presidente Lula criticou forte a Câmara, que derrubou a MP, medida provisória 1303/2025, que tributaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. Olha só, ouvinte, ele criticou forte, viu? Afirmou que a medida visava, entre aspas, cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. E que barrá-la significa votar contra o equilíbrio das contas públicas e contra a justiça tributária. Pois é. E sobre a Câmara, 251 deputados aprovaram o requerimento para retirar a MP da pauta e 193 foram contra. Resultado? O texto perdeu eficácia, caducou e nem foi ao Senado. E o governo já admite consequências. Sem a arrecadação prevista, que era estimada em torno de 17 bilhões de reais, após os ajustes no texto, pode haver bloqueios e cortes de despesa. E, como sempre, como o Celso diz, a famosa politicagem, até porque quem ganha mais precisa sim pagar mais. Será que os políticos ouviram o ABCcast, Suzana? Quando eu perguntei se eles também estariam inseridos nessa classe que seria tributada com maiores valores? Afinal de contas, senhores políticos, colarinho branco, vocês sim têm salários exorbitantes, regalias e mordomias. E, cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha não ter passado esse texto. E vocês sim têm culpa. Vocês sim têm altos salários e deveriam sim ser tributados. Isso é uma vergonha. É demais ver esse tipo de cena na política brasileira. Eu me sinto envergonhado. Seguimos com menor taxa de desemprego. Suzana, São Paulo está celebrando um recorde. No segundo trimestre de 2025, a taxa de desemprego caiu para 5,4%, a menor da história da cidade. É uma notícia boa. E isso tudo tem a ver com empreendedorismo que está bombando por aqui. Desde 2021 foram criadas 847 mil novas empresas, incluindo 774 mil MEIs. Eu devo estar incluso neste rol. E não é só quantidade, não. A prefeitura agilizou tudo. Hoje, abrir uma empresa leva menos de 24 horas, graças à desburocratização que antes podia levar até 100 dias. E fora que a segurança jurídica e os incentivos fiscais estão atraindo ainda mais negócios, consolidando São Paulo como um polo competitivo com infraestrutura e mão de obra de primeira. Lembrando que é muito importante, sim, os empreendedores, os MEIs. Muitas pessoas deixam a CLT para empreender, que não é algo fácil, mas a gente também tem que colocar a mão na consciência. Será que tem tantos empreendedores assim porque a nossa CLT e o nosso salário mínimo tá muito mínimo? É verdade. É bom celebrar, mas olhar com lupa, porque não adianta você gerar empregos com salários sucateados quando a pessoa tem um mínimo para sobreviver. Suzana, no nosso Quem Disse Isso de hoje, vamos falar sobre felicidade. Celso, esse sentimento tão bom e tão lindo. E a frase de hoje é curtíssima, tem 5 palavrinhas só. Anota aí, ouvinte. Entre aspas, ser feliz é um talento. Vou repetir. Ser feliz é um talento. Que frase poderosa. E conta pra gente, Celso, quem disse isso? É verdade. E no Brasil, para ser feliz, além do talento, você precisa de resiliência, coragem, persistência e muito amor. Porque no Brasil é só assim para ser feliz. Essa frase é da escritora francesa Yasmina Riza, do livro Felizes, os Felizes, publicado em 2002. Ela nos faz pensar que a felicidade não é apenas uma questão de sorte, mas algo que exige prática e sensibilidade. Exatamente, Celso. É um lembrete
de que cultivar a felicidade é uma arte e, como você mesmo disse, nem sempre fácil. Mas totalmente possível se a gente correr atrás dela, se dedicar um pouquinho. E assim, chegamos ao final de mais um ABCcast, pessoal. Nesta quinta-feira, dia 9 de outubro. E amanhã tem mais. E, como sempre, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @abcdabc_oficial, e de acessar o nosso portal diariamente, abcdabc.com.br, que lá você encontra notícias fresquinhas, reportagens e uma agenda completa de tudo que você precisa saber aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte, já escolheu o seu streaming preferido? Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e até o YouTube. O ABCcast está em todas elas. É só nos seguir, ativar as notificações e ficar sempre ligado. É isso aí. E como vocês nos ouvem, nós também queremos te ouvir. Então, se quiser sugerir uma pauta, contar uma história ou bater um papo, a gente tem o e-mail contato@abcdabc.com.br. E como sempre, muito obrigada, Celso, pela companhia. Muito obrigado, ouvinte, por nos ouvir até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Roteiro: Greta Passuldi. Edição de Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo de Tiago Quirino e direção-geral de Alex Faria.